Muito bem, em uma ação relâmpago, o grupo rebelde chegou até a capital Damasco. Sem resistência das forças do regime de Bashar al-Assad, o ditador sírio teria deixado o país sem destino divulgado. Vamos acompanhar. Ainda estava escuro quando disparos confirmavam o avanço dos rebeldes extremistas do Hayat Tahrir al-Sham, também conhecido pela sigla HTS, nos arredores da capital da Síria, Damasco. Nas primeiras horas da manhã, disparos cruzavam o céu da cidade. O grupo islamista afirma ter entrado na capital sem encontrar resistência militar. Um vídeo mostra um rebelde próximo a um helicóptero em uma base militar. No final da madrugada de domingo, ainda noite de sábado no Brasil, o Observatório Sírio para os Direitos Humanos, sediado em Londres, informou que o ditador Bashar al-Assad teria saído do país antes que as forças de segurança deixassem o local. Em um vídeo, o primeiro-ministro sírio disse que estava pronto para cooperar com qualquer liderança escolhida pelo povo e garantir uma transição suave e sistemática das funções governamentais, preservando as instalações do Estado. Em uma declaração deste domingo, o grupo islamita anunciou que Damasco estava livre do tirano Bashar al-Assad e que uma Síria liberta aguarda os cidadãos espalhados pelo mundo. O líder do grupo islamista pediu às forças rebeldes que deixem as instituições estatais ilesas. Em uma praça da capital síria, uma multidão celebrava o avanço dos rebeldes perto do que sobrou de uma estátua do ex-líder Hafez al-Assad, pai do atual presidente. Com o rosto coberto, ao lado de homens armados, um rebelde festejava o sucesso da ofensiva relâmpago, com as palavras "Deus, Síria, liberdade". No centro de Damasco, rebeldes e moradores comemoravam com tiros para o alto em cima de um blindado, reforçando o que pode ser o fim de décadas de domínio do grupo liderado pelos Assad. Nas ruas da capital, sem sinal das forças de segurança do regime, um grupo, incluindo vários jovens, carregava uma enorme bandeira rebelde. Com o paradeiro incerto de Assad, um âncora da TV afirmou: "O sol da liberdade raiou na Síria". O levante, que dura 10 dias, começou no fim de novembro, com a tomada de Alepo, importante cidade no norte do país. Os rebeldes avançaram rapidamente ao longo da semana, sem muita resistência do exército sírio. Entre sexta e sábado, eles conquistaram Homs e chegaram aos arredores da capital, que agora celebra a queda de Bashar al-Assad. O jornal The New York Times informou que um porta-voz do Conselho de Segurança Nacional declarou que o presidente americano Joe Biden está monitorando de perto o que chamou de eventos extraordinários na Síria. Mais cedo, antes da fuga de Assad, o presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que o país não deve se envolver no conflito. Gustavo Segré, chega ao fim uma ditadura que passou de pai para filho, 53 anos.
A gente observa essas cenas da Síria, imagine o dia a dia da população, 13 anos só de guerra praticamente civil interna no partido, no país, melhor dizendo. Nós tivemos 500 mil mortes, 6 milhões de refugiados, então uma situação bastante delicada. Agora, Segré, o grupo que está chegando, ascendendo, que comandou toda essa operação aí, rebelde, tinha ligações com a Al-Qaeda. Então, é uma situação ainda muito delicada. O que vai acontecer daqui para frente? E mais uma tensão no Oriente Médio, Segré? Mais uma, Marcelo, sim. E esse grupo que nasce em 2011, muito vinculado com a Al-Qaeda, ele tentou fazer uma imagem mais pragmática, abraçando o pluralismo e a liberdade religiosa. Isso na teoria, temos que ver agora na prática. E, obviamente, fica uma dúvida de como será o futuro de Síria nos próximos dias. Mas aí observamos como uma revolução ou um golpe, não sei como denominar, porque estamos falando de uma ditadura, né? Então, depor uma ditadura não necessariamente poderia ser considerado um golpe de Estado. Mas observamos que tem essas duas características que a gente observa desde o primeiro golpe de Estado em 503 a.C., que era uma liderança, na maioria jovens, homens e armamentos. E com esses três ingredientes, a família, né, que tanto governou e tanto tempo governou a Síria, saiu disparando como covardia e sem saber aonde ele se encontra. O Putin, o governo russo, mencionou que sim, que confirmava a saída de Síria, mas que os radares, o transponder do avião tinha sido desligado e que não tinha ideia de onde seria o destino final. Mas se abre uma nova porta, não apenas na realidade política da região, como também na diplomática. Sem dúvida. Vamos continuar nesse tema justamente para falar do grupo que hoje diz ter tomado o poder na Síria. Síria, que nós, como falamos, ele tem uma ligação com a Al-Qaeda. E agora o destaque é da Camila Yunis. Originalmente vinculado à Al-Qaeda, o Hayat Tahrir al-Sham tem tentado ao longo dos anos se distanciar dessa associação e se apresentar como uma alternativa política local, embora ainda enfrente resistência das potências ocidentais que não reconhecem a transição. O grupo, antes conhecido como Jabhat al-Nusra, que jurava lealdade à Al-Qaeda, deu uma guinada significativa em sua trajetória. Em janeiro de 2017, mudou oficialmente de nome e, segundo o International Crisis Group, iniciou uma série de confrontos com a Al-Qaeda e o Estado Islâmico em seus redutos. Esse movimento foi interpretado como uma tentativa de redefinir o grupo no contexto da guerra síria e da política regional. Composto principalmente por combatentes sírios, o grupo passou a se posicionar como uma força autossuficiente no cenário político do norte da Síria, principalmente após assumir o controle da maior parte da província de Idlib em 2019. Na região, o grupo não só assumiu o controle militar, mas também criou um governo de segurança, que administra a economia local e estabelece a lei, com a maioria dos juízes sendo leais à sua causa. Este governo de segurança, que oferece serviços essenciais à população em coordenação com a ONU, é visto por alguns como uma alternativa pragmática às administrações caóticas de outras partes da Síria. Embora o poder centralizado do Hayat Tahrir al-Sham seja criticado por muitos e taxado como autoritário. Esse desenvolvimento é visto com um certo ceticismo por analistas internacionais. O Solfan Center, com sede em Nova York, observa que os rebeldes na região começaram a estabelecer estruturas de protogovernança, com tentativas sofisticadas de estabilizar a economia local, subsidiar preços de alimentos e até estabilizar setores essenciais como os bancos e energia. Embora essa tentativa de governança seja uma novidade na Síria, ela é limitada pelo controle rígido do grupo islamista sobre os recursos e a população. O Hayat Tahrir al-Sham tenta se distanciar do radicalismo jihadista, como ficou claro em uma entrevista de 2023 com o líder do grupo Abu Mohamed al-Julani. Durante a entrevista, o jornalista Wassim Nasr, do jornal francês Le Figaro, citou al-Julani afirmando que o grupo não está mais comprometido com a jihad internacional.
Segundo o jornalista, essa prática só leva à destruição e ao fracasso, e diz que o grupo mudou de foco, buscando uma governança mais voltada para as necessidades locais, o que inclui permitir que as mulheres frequentem escolas, dirijam e até fumem nas ruas, um contraste claro com o regime extremista anterior. Para o especialista Jérôme Drevon, do International Crisis Group, essa mudança pode ser genuína. Ele destaca que, embora seja difícil de acreditar, em 2017, quando o Hayat Tahrir al-Sham adotou uma postura mais pragmática, o grupo passou a se comportar como uma força insurgente, sem a intenção de promover um terrorismo internacional. Isso deveria, segundo ele, levar as potências ocidentais a reavaliar posicionamentos em relação ao grupo, que ainda é visto como uma organização terrorista pela ONU, Estados Unidos e alguns países europeus. Entretanto, nem todos acreditam nessa transição. A especialista Tami Palacios, do New Lines Institute, argumenta que o grupo islamista ainda mantém laços com organizações jihadistas mais radicais e continua sendo uma ameaça potencial. Ela observa que a mudança ideológica do Hayat Tahrir al-Sham pode não ser compartilhada por todos os membros do grupo e que sua liderança pode ainda ter interesses alinhados com os da Al-Qaeda. Palacios alerta que, embora tenha ocorrido um distanciamento no discurso da Al-Qaeda, o grupo fundamentalista não cortou totalmente as ligações com a organização síria. Essa ambiguidade torna o futuro do Hayat Tahrir al-Sham em relação ao reconhecimento internacional incerto, assim como os talibãs no Afeganistão, que assumiram o poder em 2021. O grupo islamista pode enfrentar dificuldades para sair das listas de organizações terroristas, especialmente após ter enaltecido os ataques do Hamas contra Israel em outubro de 2023. O especialista Hans Jacob Schindler, diretor do Counter Extremism Project, argumenta que o grupo ainda mantém características de uma organização extremista, o que significa a permanência nessas listas. Em resumo, o Hayat Tahrir al-Sham continua sendo uma figura central no conflito sírio, com poder crescente na província de Idlib e um controle autoritário sobre a população local. Sua tentativa de se apresentar como uma alternativa política, com uma governança que oferece serviços e estabilidade em uma região devastada pela guerra, é vista com ceticismo por muitos, mas também reconhecida como uma mudança pragmática. No entanto, a proximidade com a Al-Qaeda, a retórica radical e as recentes alianças com grupos jihadistas faz com que a comunidade internacional tenha dificuldade de desassociar a imagem do grupo da organização terrorista. Muito bem, vamos fazer então agora o contato com o professor de Relações Internacionais, Leonardo Paz Neves, para permanecer nesse tema. Professor, a gente observa aí toda a análise que trouxemos aí. O que o senhor imagina daqui para frente? A gente percebe que lá atrás, né, essa guerra da Síria, 13 anos, nós tínhamos a participação da Rússia muito forte ali, apoiando justamente Assad. E agora a Rússia, preocupada evidentemente com o seu conflito com a Ucrânia, praticamente abandonou ali a questão da Síria. E daqui para frente, o que o senhor imagina? Claro que nós temos muitas e muitas variáveis aí nesse contexto, mas o que o senhor imagina neste momento aí, pós agora a derrubada da ditadura Assad? Tudo bom? Bom dia para todos que estão aqui com a gente. Prazer tê-lo conosco. Você já definiu muito bem, né? Existem muitas variáveis e que dificultam que a gente tenha muita clareza em relação aos próximos passos. Foi muito surpreendente, em cerca de 10 dias, o HTS basicamente consegue decidir de norte a sul, né, na parte oeste do país, pegando as principais cidades, como Alepo, Homs, Hama e agora a capital. É muito significativo o fato de pegar a capital e do Bashar al-Assad ter fugido, basicamente, nesse momento, um paradeiro desconhecido. Eu acho que no primeiro momento a parte mais frágil do país é quase toda a parte sul do país, em que era a parte onde o governo do Assad tinha domínio. Me parece que o HTS e o Mohamed Ajlani vai tentar dominar essa parte para poder compor a sua dominância, né, estender o seu domínio à maior parte do país. E ele vai ter que olhar para cima agora para os curdos, que estão na parte nordeste do país, que, por consequência, é um grupo rival, enfim, ao HTS, especialmente pelo apoio dos turcos em relação ao HTS. Então,
É difícil saber. Eu acho que nesse momento a gente tem aquela filosofia da loja de lembrancinhas, né? Você quebrou, você levou. Então agora o HTS e a Turquia, por consequência, que é a potência exterior que sai vitoriosa desse movimento, eles vão ter que agora trabalhar para tentar colar um pouco essa colcha de retalhos que é a Síria nesse momento. Professor, o senhor falou de atores importantes, né? Citou a Turquia, citou justamente aí como fica também o posicionamento de Israel, o que significa também isso hoje lá na região do Oriente Médio, do Irã. Então o senhor falou também, claro, que nós temos atores importantes que a partir de agora vão também ali dar apoio ou pelo contrário, não apoiar. Bom, para Israel é uma notícia em que pese que o regime do Bashar al-Assad nunca foi aliado efetivamente de Israel, eram países que não trocavam hostilidades há 50 anos. Então era como se fosse aquele inimigo que você conhece, que é mais estável e que você consegue dialogar até certa medida. A gente não sabe exatamente como o HTS vai se ele de fato se consolidar como a liderança, se ele de fato consolidar como o regime da Síria, e num prazo que a gente não sabe quando vai ser. É difícil saber qual vai ser o seu alinhamento. A gente tem visto, na realidade, como a própria a matéria de vocês agora acabou de dizer, esforços do Mohamed al-Jilani tentar se colocar como um líder mais pragmático, mais moderado. Ele acaba de fazer uma entrevista muito interessante na CNN, em que das palavras dele, você tira um líder moderado, dizendo que esse grupo, na realidade, o HTS, ele é simplesmente uma ferramenta para o meio, né? Quer dizer, para um fim, é uma ferramenta, é uma maneira de você conseguir chegar ao poder na Síria e depois o grupo se dissolveria e se engajaria nas instituições do Estado sírio. Então é difícil saber até que ponto esse grupo vai ser, de fato, moderado e vai governar a Síria de uma maneira onde Israel consiga ter um interlocutor, ou se ele vai voltar às suas origens, uma vez que ele atinge ao poder, se ele vai se fortalecer em alianças com grupos mais extremistas e, por consequência, a Síria se torna mais um polo de agressão, enfim, de antagonismo em relação a Israel. Para Israel, no curto prazo, parece um mau negócio, né? Uma má notícia, mas a gente vai ter que esperar um pouco mais para saber como vai se posicionar o HTS e o al-Jilani, uma vez que eles consigam, se conseguirem, se consolidar no poder da Síria. Professor, agora a pergunta do nosso analista Gustavo Segré. Leonardo, bom dia, obrigado pela entrevista. Para a Europa, para os Estados Unidos e para a Turquia, o grupo rebelde é considerado terrorista. O que podemos esperar dessas três nações, no caso da União Europeia, obviamente do bloco, respeito da visão que eles possam ter, inclui Estados Unidos, na situação síria daqui para frente? Em relação à Turquia, não, né? A Turquia, ela apoia, ela veio vir apoiar o HTS mais recentemente, inclusive, basicamente, o financiamento deles, acho que vem de lá. Em relação a outros atores, como os Estados Unidos e a União Europeia, nesse momento, sim, ele é um grupo terrorista, é um grupo que vem na costela do Al-Qaeda, do Front al-Nusra, e agora, depois do rompimento de 2017, se torna o HTS, né? Com uma narrativa um pouco mais moderada. A coisa fica um pouco diferente. Agora, eu acho assim, da mesma maneira que a gente já viu grupos entrando em listas de terrorista, também já vimos grupos saindo de lista de terrorismo com igual rapidez. Uma negociação que você está sempre numa negociação de distância de sair da lista. Num regime Trump, num governo Trump, em que ele busca o pragmatismo, ele encontre numa negociação com a Turquia e com o HTS, com alguns compromissos de que eles não vão intervir, por exemplo, nas áreas controladas pelos Estados Unidos que hoje existe na Síria, de que eles não vão ser um risco de gestão de terrorismo nos Estados Unidos, eu vejo a real probabilidade dos Estados Unidos eventualmente acabar tirando esse grupo da lista, especialmente se o grupo, nas palavras do Mohamed al-Jilani, de fato, uma vez controlando toda ou quase toda a Síria, ele fosse dissolvendo para poder virar um partido político efetivamente e virar governo. Então, eu acho que isso é possível no futuro. Eu não acho que você tenha apetite político e financeiro, tanto da Europa e dos Estados Unidos, no curto prazo, para investir recurso no conflito, nesse conflito de consolidação agora na Síria.
Professor, nós sabemos que há muitos embargos que foram colocados justamente após lá essa guerra civil de 13 anos, né? A gente falava há pouco, inclusive, mais de 500 mil mortes, 6 milhões de refugiados deixaram a Síria, né? Toda a repercussão que houve, como colocou o Segré, né? Dali, as pessoas que deixaram o país e procuraram outras nações para poder continuar sobrevivendo. Então, essas sanções, então o grupo terá que ser aceito primeiro para haver uma negociação para a retirada dos embargos, para que possa haver uma vida econômica, no mínimo, estável, para que possa beneficiar, evidentemente, o futuro governo e, consequentemente, a população. Evidentemente, qualquer tipo de sanção advinda dos Estados Unidos e da União Europeia necessariamente passa pelo que a gente falou anteriormente, pela negociação para esse grupo, né, efetivamente, sair dessas listas de terrorismo, né, deixarem de ser considerados grupos terroristas. Uma vez que ele deixa de ser considerado grupo terrorista, ele passa a ser interpretado, passa a ser, melhor ainda, reconhecido enquanto o governo reconhecido internacionalmente da Síria, aí sim a negociação para esses embargos se segue como uma consequência natural desse fenômeno. Mas eu não acho que isso vai, como disse antes, acontecer no curto prazo. Eu acho que a gente vai olhar agora para o curto prazo num grande conflito, né, para você ver basicamente quem se consolida como líder da região, em que pese que esse grupo tomou o regime do Assad de surpresa em 10 dias, em função muito do enfraquecimento dos aliados mais recentes, não quer dizer também que seja uma potência militar nesse momento, que conte com o apoio de muitas outras potências militares, salvo a Turquia, para poder tomar o país de um todo, né? Quer dizer, ninguém conseguiu tomar o país, nem o Estado Islâmico quando era mais forte, nem o regime do Assad quando estava no melhor momento. Então, eu acho que ainda a gente está olhando para um marco histórico, que é o fim do regime do Assad nesse momento, mas não quer dizer, na minha opinião, que no curto prazo a gente esteja olhando já para uma Síria unificada, consolidada, debaixo de um governo e que, por consequência, ele vai poder tomar movimentos políticos mais concretos nas relações internacionais. Acho que a gente não vai olhar por algum tempo para um contexto em que você vai ter uma disputa pela consolidação de poder na Síria. Exatamente, poderemos ter inclusive o acirramento de uma guerra civil interna justamente nessa disputa pelo poder. E é claro que vamos acompanhar tudo e agradecemos, né, a participação do professor de Relações Internacionais, Leonardo Paz Neves, aqui no Fast News. Obrigado, professor. Nada, sempre à disposição.